Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje nós vamos falar sobre o Leviatã. Aula de hoje, uma aula especial que vai tratar do grande animal marinho que está na nossa lição de número 5, o lamento de Jó. Veja o tópico 1, subtópico 3, que em vez de ordem viesse o caos. Veja o que o nosso comentarista da lição diz. Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. Tudo que Jó passava estava simbolizando por aquela grande fera marinha. Então, veja, o homem de Uz recorre a esta imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria concebido e, portanto, não passaria por tudo isto. Irmãos, na nossa lição extra, nós não tratamos sobre o Leviatã, para não perder a essência da aula. Só para você ter ideia, o assunto sobre Leviatã dá para escrever um livro só sobre o Leviatã. O Leviatã não está só no livro de Jó, está no Isaías, nos Salmos, é profético. Vocês observam que é para os dias vindouros. Então, o Espírito de Deus que estava sobre Jó, ele menciona o Leviatã como algo profético que haveria de vir. Será que só Jó tinha conhecimento do Leviatã? O salmista também tinha. Isaías também tinha. Porque o Espírito de Deus é quem revela este animal, que é um animal criado, de acordo com o Salmo 104, quando Deus vai criar os animais marinhos, grandes e pequenos, entre eles o maior de todos, o Leviatã. Não é coisa fictícia, não é coisa que as pessoas contam, mitológica. Não, é um assunto real, que vai contar os últimos dias da história na Terra. Por isso que foi mencionado na história de Jó, para mostrar o que vai acontecer em toda a Terra. Então, vamos ver no livro de Jó o Leviatã. Lembrando que a aula hoje, nós vamos tratar de duas aulas, melhor. Vamos falar esta, que sempre é gratuita no nosso YouTube, e a aula extra que os irmãos ajudam a manter o canal, com qualquer doação. O nosso zap está aqui para vocês estudarem a segunda parte desta aula de hoje sobre o Leviatã. Vamos agora para o livro de Jó. Livro de Jó, veja aí, capítulo 41. Hoje o estudo é sobre o Leviatã no livro de Jó. 41. Veja aí. Porventura, verso 1, tu não pescarás o Leviatã, o monstro marinho, com um anzol, ou amarrarás a sua língua com uma corda? Essas perguntas, a resposta é não. Não se pode pescar o Leviatã, esse monstro marinho, nem com anzol e nem com corda. Nada pode pescar este Leviatã. Versículo 2. Poderás meter-lhe uma corda de junco no nariz do Leviatã? Ou com um gancho furarás a sua queixada? Resposta: não. Meu irmão, a Bíblia vai dar detalhes extraordinários sobre esse grande animal. Quando for falar do Leviatã, lembra-te, um monstro. Nós estamos falando de um monstro marinho. Quando a gente estuda a respeito da ciência, que já descobriu a respeito dos peixes existentes na água do mar, né, e outras águas, veja, peixe elétrico, peixe serra, peixe espada,
Este é incomparável. Nós estamos falando de um monstro. A Bíblia vai dar detalhe a respeito do Leviatã na sua forma, na sua estrutura, nas suas escamas. O que é que ele faz? Veja os grandes detalhes da Bíblia. Veja, versículo 42, nós estamos no capítulo 41. Lemos o versículo 1, agora vamos ao versículo 2, ó. Leia aí. Lembrando que na aula extra, você pode entrar em contato lá no Zap, nós vamos colocar um desenho bem grande aqui, para vocês verem o que é o Leviatã, o mar, a água, muito especial. Veja, poderás meter-lhe a corda no seu... Poderás meter-lhe uma corda de junco no nariz, ou com um gancho furarás a sua queixada? Isto mostra que o Leviatã, ele é intocável. Não se pode tocar nele. Irmão, foi um animal grande, muito grande, que foi reservado para ser uma atuação na terra contra os habitantes no final dos tempos. Então ele será intocável. Versículo 3. Acaso ele fará muitas súplicas ou te falará com ternas palavras? Está dizendo, não, ele será incomunicável. As respostas sempre é não, porque é um monstro intocável, é um monstro incomunicável. Veja com os habitantes da terra. Veja 41, capítulo, né? Nós estamos estudando o versículo 4 agora. Veja, fará ele aliança contigo, ou tomarás como teu servo para sempre? O Leviatã será indomável, não se pode domar, como se doma um leão ou um animal doméstico, qualquer que seja. Mas o Leviatã será indomável. Brincarás com ele como se fosse um pássaro? Sempre perguntando, irmãos. A resposta é não. Ou prenderás para as tuas meninas? Não. Então ele será indomesticável. Não se pode domesticar o Leviatã. Versículo 6. Farás os mercadores da pesca tráfico dele? Ou dividirão entre os negociantes? Não. O Leviatã será inegociável. Sempre é negativo. Incomunicável, inegociável, intocável, indomesticável. Veja o versículo 7. É muito boa esta aula, irmão. Melhor ainda a aula extra. Vocês podem adquirir aqui, ó, no nosso Zap. Poderás encher a sua pele de arpões. Versículo 7. Poderás encher a sua pele de arpões, aqueles arpões que pega peixe. Ok? Ou a sua cabeça de fisga, porque os homens vão fazer de toda forma para pegar o Leviatã, irmãos. Não vão conseguir, será em vão. A natureza humana não pode contra o Leviatã. Por isso que foi guardado para o final da história. Então, ó, resposta, não. O Leviatã será imbatível, não se pode a humanidade contra ele, será totalmente vã. Versículo 8, põe a tua mão sobre ele, lembra-te-ás da peleja e nunca mais o farás. Será incansável. Fale comigo, então sempre será intocável, incomunicável, indomável, indomesticável, inegociável, intransponível, imbatível, inalcançável. Verso 9. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo. É vã, está aí no texto. Ou vamos rasgar essa parte? Claro que não. Não se pode apanhá-lo, pois não será um homem derrubado só em vê-lo. Não. Então, o Leviatã, ele vai aterrorizar. Ele será um monstro. Versículo 10. Ninguém há tão ousado que se levante ou se que atreva a despertá-lo, porque ele está dormindo. Então, quando Deus criou este animal,
quando ele criou a terra e os animais de uma vez só, como está lá no Salmo 104, quando fala da beleza dos animais marinhos, e entre esses animais um monstro que está dormindo no fundo do mar. Então, o Leviatã não se despertará até os dias escatológicos. O Leviatã será um plano ousado de Deus. E vão descobrir até há 100 anos atrás, ou seja, 100 metros do nível do mar para baixo, um peixe com raio laser. Meus irmãos, há muita coisa de Deus no mundo animal. O homem é quem faz uma hidrelétrica, coloca fios para colocar numa casa um bico de luz. Deus faz logo o vagalume. Da onde saiu essa geração de energia? Com aquela luz no vagalume. Isso é coisa de Deus. O homem descobre depois, muito depois. Versículo 12. Eu estou no capítulo 41 de Jó. O Leviatã será incomparável. Não me calarei respeito. Olha aí, ó. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua estrutura. Irmão, o Leviatã, o corpo dele, presta atenção, para enganar é cheio de boniteza. Veja o texto. Nem da graça da sua estrutura. Graça, beleza, tem coisa linda no corpo, nas escamas, que são impenetráveis. Então, para enganar, há uma coisa visível, boa para se olhar. Lembra-te do bem e do mal? O dragão, ele tem coisas aparentemente atraentes. Mas veja, ele vai ter uma cabeça feia, um rabo feio, uns esporões feios. Então, versículo 13. O Leviatã será impenetrável, indestrutível. Leia. Quem poderá tirar-lhe a veste exterior? Ninguém pode tirar as escamas do Leviatã. Quem penetrará a sua couraça dupla? Escamas sobre escamas. Então, irmãos, quem é este Leviatã? Veja que a Bíblia vai dando detalhes no livro de Jó. Lembra-te que está também em Isaías, em Salmo, em muitos outros lugares da Bíblia, porque o Espírito de Deus estava sobre os homens, mostrando uma realidade futura que foi comparado com o caos de Jó, ok? Quem poderá tirar-lhe as vestes exterior? Quem penetrará a sua couraça dupla? Versículo 14 agora. Quem jamais abriu as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. O Leviatã, ele será irreconhecível. Não estou falando da estrutura, estou falando da cabeça do Leviatã. É forte, né? Veja, versículo 15. As suas fortes escamas são o seu orgulho. Está caindo a ficha? Então, para enganar, as escamas dele é atraente, é formoso. As suas escamas, fortíssima, impenetrável, são o seu orgulho. Porque há beleza para enganar. Cada uma é que nem o diabo aparecendo como um anjo de luz. É a mesma forma, assim esse Leviatã tem as suas escamas. Bonito aos olhos humanos. Cada uma está fechada como por um selo apertado. Não se pode abrir as escamas. É uma sobre outra, impenetráveis. Veja, versículo 15. O Leviatã hipervaidoso. Veja, as suas fortes escamas são o seu orgulho. Versículo 16. A cada uma está apertada a outra. Está falando das escamas ainda. Cada uma será fechada por um selo apertado. Ok? Só repetindo. O Leviatã, versículo 16. Ele será insondável, por causa das escamas apertadas, que não passa nada.
O Leviatã será inescrutável. Versículo 17, agora. Uma às outras se ligam tanto. Veja, meus irmãos, só falando das escamas. Versículo 14, 15, 16, 17. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Então, será inescrutável. Verso 18. Os seus espirros fazem resplandecer a luz. Aqui já começa a clarear quem é o Leviatã, viu? Nós vamos explicar na aula extra quem é o Leviatã, ok? Você está perdendo muita coisa na aula extra. Eu lhe convido, pelo amor de Jesus Cristo, ajude a sua incredulidade a crer mais na palavra de Deus, ajudando o canal, ok? Veja, versículo 18. Os seus espirros fazem resplandecer a luz. Isso aqui vai ser falado na aula extra, viu? Que é forte isso aqui. E os seus olhos são como as pestanas da alva. Isso aqui é tão forte que eu não vou falar agora, meus irmãos. É forte demais. O versículo 18 diz quem é o Leviatã. Então, peça a Deus de iluminação e veja no versículo 18. O versículo 19 também diz quem é o Leviatã, que eu vou revelar na aula extra. É um segredo só para os alunos da aula extra. Vamos lá? Versículo 19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saem dela. Só falta falar quem é o Leviatã. Mas eu não vou falar, vou deixar você pensar. Coloca aí nos comentários quem é o Leviatã. Vamos ver quem que acerta. Ok? Tem um texto em Isaías que abre logo como leque quem é o Leviatã. Vai ser falado na aula extra. Ok? Tudo isso na aula extra. E com muito mais assunto escatológico mostrando Jesus vindo para destruir o Leviatã. É forte ou não é? Veja aí, versículo 20. Dos seus narizes procede a fumaça. Irmão, já está dando característica. Quem é o Leviatã? O Leviatã será atormentador. Estão mostrando características externas que eles fazem, que ele faz. Mas quem é o Leviatã? É um animal, ok? Vamos lá? Dos seus narizes procede a fumaça, como de uma panela que ferve, ou de uma caldeira de juncos que ardem. O Leviatã será uma fonte de poder bélico. Versículo 21. O seu hálito faz acendear os carvões. Só falta dizer quem é o Leviatã, irmãos. Coloca aí nos comentários quem é o Leviatã. Da sua boca sai uma chama. Eu vou dar uma olhada nos comentários para ver se já tem aqui. Coloque nos comentários. Vamos ver quem que acerta. Quem é o Leviatã? Veja aí. Vale lembrar que no texto de Isaías está bem claro o nome do Leviatã. Quem é o Leviatã? Versículo 22. No seu pescoço reside a força e diante dele anda saltando o terror. O Leviatã será incomovível. Os tecidos da sua carne estarão colados entre si. Ela é firme sobre ele e não se pode mover. O Leviatã será insensível. Veja, sempre O seu coração é firme como a pedra. Sim, firme como a pedra. Versículo 25 de Jó 41. Nós já estamos bem aqui, ó. Versículo 25. Vamos lá? Quando ele se levanta, olha aí, o Leviatã é invencível. Os valentes vão atemorizar. Quando ele se levanta, os valentes são atemorizados, certo? Por causa da constentação, ficam fora de si. Versículo 26. Se alguém o ataca com espada,
o Leviatã vai envergonhar todos os exércitos que existem na terra. Não existe exército poderoso para o Leviatã. Todos os exércitos mais bem preparados, com toda a sua ciência e tecnologia, nos últimos dias, nos últimos tempos, na última hora, eles não poderão vencer o Leviatã. Se alguém o ataca com espada, esta não poderá penetrá-lo. Tampouco a lança e o dardo e o arpão. Irmão, não adianta nem míssel, não adianta vir bomba atômica, tudo isto vai vir sobre o seu corpo, o corpo do Leviatã. Então o Leviatã é tipo de uma sepultura de massa eletrônica, de componentes altamente feito pela mão do homem. Tudo vai ser sepultado no Leviatã. Essas bombazinhas, esses mísseis aí, serão como bolachas na boca do Leviatã. Veja aí, o Leviatã será um poderoso destruidor das armas modernas. Que nada lhe afetarão. É em vão, irmãos. A humanidade, com todo o seu sucesso de tecnologia, não consegue destruir o Leviatã. Veja aí, versículo 27. 41, 27. Agora, 27, o versículo. Ele considera o ferro. Olha se está na Bíblia que eu estou falando. Ele considera o ferro, o Leviatã considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. Versículo 28. A seta não poderá fazer fugir para ele. As pedras das fundas se tornarão em restolho. O Leviatã não tem medo e não tem temor. O Leviatã é irônico. Versículo 29. Os bastões são reputados como juncos, e ele ri do brandir da lança. O Leviatã será indestrutível. Debaixo do seu ventre há pontas. Ele será indestrutível. Se ele estende com um trilho sobre o lado. Aí veja aí, o Leviatã será destruidor das nações. Isso é escatológico. Ele é uma criatura marinha. As profundezas faz ferver. Lembra lá dos caldeirões da panela? Do fogo? Como uma panela faz ferver as águas nas profundezas. Torna o mar como uma vasilha de unguento. O Leviatã será visível em todas as partes da terra. Veja o versículo 32. Após si, deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornando em brancura de cães. O Leviatã será uma fonte de medo para as nações. Na terra não há coisa que se assemelhe ou que possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Veja, ele vê tudo que é alto, presta atenção, porque ele é um grande monstro, e ele é rei sobre todas as bestas orgulhosas. Irmão, isso aqui é fantástico, essa parte aqui, ó, o reino dele sobre a terra. Ele reina sobre todas as bestas. Agora nós vamos ver na aula extra Satanás e o Leviatã. São duas coisas distintas, ok? Vamos para a aula extra? Agora mesmo. Entre em contato conosco, 85991-281260. Irmãos, você não paga, é uma doação. Qualquer valor, isto não é pagamento. Como você faz uma doação a qualquer departamento que use de filantropia ou que use de caridade para com essas nações, com a nação, ok? Então ajude esse canal. Nós temos energia, materiais que a gente usa, são várias bíblias que a gente compra, ok? Não é fácil dar uma aula como esta. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.